Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. CPTS11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, esse é um fundo imobiliário do setor de papel. Ele foi lançado no mês 8 de 2014, é um fundo de base 100, Capitânia, a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e é um fundo que negocia mais de 7 milhões e 300 mil por dia. É um fundo para investidores em geral, ele tem nota 4 de 5 no site, ele faz parte do IFIX com 2,4% e ele conta atualmente com mais de 31 milhões e 700 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,91%. Isso significa que atualmente ele está com 9% de desconto. O que é que você consegue observar? Ele está com um patrimônio atual de 2 bilhões 858 milhões e o mercado está aceitando pagar 2 bilhões 606 milhões. Na minha humilde opinião, esse desconto está maior do que 9%. Ele é um fundo de base 100, só que atualmente as suas cotas estão valendo R$ 89,00, sendo que não vale só isso. Então esse fundo deve valer no mínimo R$ 95,00. Então se a gente olhar dessa ótica, o desconto talvez esteja na casa aí de 12, 14, 15%. Então de R$ 89,00 hoje que ele vale, está sendo negociado por 82. Só que de novo eu acho que ele vale mais do que esses 89, né? Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que já conta com mais de 201 mil cotistas. Nesse slide a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então atualmente ele está negociando a R$ 82,00, mínima de R$ 75 e máxima de R$ 97,00. Então eu vou traçar aqui a linha dos R$ 100,00, que seria o VP teórico do fundo, tá? E o que a gente consegue observar? Esse fundo é um fundo bem antigo, com bastante histórico. Durante os idos de 2018 até mais ou menos o meio do ano de 2019, esse fundo estava orbitando ali bem próximo dos R$ 100,00. Durante o ano de 2019, esse fundo é alçado para 110, quase 120 reais. Durante a situação pandêmica, em março de 2020, ele cai para 80 reais. E para vocês verem que atualmente a irracionalidade que ocorreu. No dia 19 de dezembro, esse fundo caiu para 75,57. Tá? Então, ele chegou a ser valores abaixo da situação pandêmica lá no todo o desespero em março de 2020. Depois da situação pandêmica, o fundo dá uma recuperada, começa a orbitar ali a mais ou menos R$ 95,00, volta ao seu VP de R$ 100,00. E aí, durante o ano 2021 agora, principalmente em abril e maio, ocorre um recuo, uma queda, né, dos fundos de papel. Com esse fundo não foi diferente, mas o que ocorreu aqui não foi só com ele, né? Ele sai do valor próximo ao seu VP, começa a recuar para mais ou menos R$ 90,00 e, como eu disse, né, no dia 19 de dezembro ele cai a esse valor de incríveis R$ 75,00. Na data que eu gravo o vídeo, ele já deu uma pequena recuperação, então isso aqui já fica, entre aspas, um ensinamento. Não faça movimentos desesperados. Quem vendeu aqui, por que deve ter acontecido o fundo chegar a R$ 75,00? Ele vinha fazendo anúncios até aceitáveis, tá, dos seus dividendos, e ele fez um anúncio de dividendo muito baixo recentemente. Então, acho que o mercado se assustou, entre aspas, tá? Os mão-alfaceiros ficaram desesperados, saíram vendendo o fundo, só que, poxa, a pessoa tem que entender que ele está no mercado de renda variável. Então não é a cotação que é variável não, gente. É a renda que é variável. Renda é o quanto o fundo paga de dividendos. Então se essa renda tem variação, ela tem variação para cima, mas também tem variação para baixo. Não é sempre uma reta, né? Então, já que houve oscilação, a pessoa tem que estar ciente que um momento ou outro pode acontecer. Né? Mas enfim, vamos à frente aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós, você tem esse fundo imobiliário no seu portfólio? Você foi, entre aspas, tá, um dos mão-alfaceiros que vendeu o fundo com desespero? Comenta aí para nós que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino para ajudar. Nós temos também a opção de membro. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, torne-se membro. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor baratinho, mas que para o canal faz muita diferença. Muito obrigado ao Frank, ao David e ao Mauro. Todos fizeram renovação do clube de membros. Muito obrigado. A gente também tem a intenção de tentar tirar uma certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional de mercado. Quer nos ajudar? Faça-nos uma doação para o Pix.
amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito, muito bem-vindo. Então aqui eu quero tentar mostrar para vocês que tudo é cíclico, tudo acontece de tempos em tempos, né? Então lá nos idos de 2016, época que estava tendo uma conturbação política, né, Dilma e tal, esse fundo chegou a entregar 1,20, próximo de 1,50, próximo de 90. Durante o ano de 2017, cai bastante a entrega do fundo, para patamares de mais ou menos 75 centavos, na faixa de R$1 também, durante um período. Durante os anos de 2018, 19 e 20, esse fundo estava entregando aí, na média, um mês pelo outro, ó, 75 centavos mais ou menos em 2018. Em 2019, teve nessa faixa, mas também teve ali próximos a 70 centavos. 2020, ele começa a melhorar as entregas no final de 2020, mas ele também estava entregando na faixa de 70 centavos, 80 centavos e tal. E no final de 2020 já começa ali 90, R$1. E ele se mantém nesse patamar durante todo o ano de 2021. Ó. Mais ou menos uma faixa de R$1, 1,05. Durante o ano de 2022, ele melhora a sua entrega. Ele estava entregando ali na faixa de 1,10, mais ou menos. E aí acontece que, durante o ano de 2022, chegou a ter a deflação. Então, esse momento de deflação impactou os resultados do fundo. Mas ainda assim, note, esse fundo estava entregando, ó, ele deve ter caído de 1,10 para algo em torno de 1,05, algo em torno de 80 e poucos centavos, e depois esses 37 centavos que foi o último anúncio dele. Mas o que tem que se observar teve fundos que essa queda foi muito maior, tá? E durante um período muito maior. Vamos aguardar um anúncio que em breve ele deve estar anunciando já para janeiro, para verificar se o próximo dividendo vai continuar sendo baixo ou se já vai ter um dividendo de recuperação. Uma coisa é fato, se você compra um ativo barato, o seu dividendo passa a ser maior do que o da maioria das pessoas. Então, eu acredito, eu não sou cotista desse fundo, mas eu acho que agora, nesses patamares que o fundo está negociando, pode ser uma grande oportunidade, porque eu vejo tranquilamente esse fundo tendo potencial para voltar a entregar esse patamar aqui, ó, de R$1, 1,05, 1,10, tranquilamente. Então imagina agora você comprar o fundo mais barato do que quem comprou ele lá na base de 95, R$100. Você pode, na minha humilde opinião, estar passando por uma grande oportunidade de se posicionar. Esse fundo já passou por 12 subscrições e a última ocorreu entre abril e maio de 2022. Aqui a gente vê as entregas, né? Então olha aqui, ó, 1,10, 1,8, 1,12, 1,10, que era mais ou menos o patamar que ele estava entregando. Aí no mês 10 começa a diminuir um pouco a entrega, 1,5. No mês 11 cai para 85. E aí isso aqui, eu até fiz um vídeo na época tentando dizer o que estava acontecendo com ele, tá? Tem um vídeo aqui no canal, o que está acontecendo com o CPTS 11. Então no dia 12 de dezembro o fundo pagou, no dia 19 de dezembro, entre aspas, apenas 37 centavos. Acho que isso chateou bastante os investidores, tá? Então ele já vinha com a cotação caindo, ó, 91, 93, 89. Então na data de fechamento a cotação fechou em 83,09, o que na época dava um yield de 0,45%. Apesar do yield ser relativamente baixo, o fundo vem com um acumulado de quase 15% de dividendo nos últimos 12 meses, o que na minha humilde opinião é um dividendo bem aceitável, tá? Não acho um dividendo ruim, não. Nesse slide a gente vê que inúmeros institucionais têm posição no fundo. O BCFF possui 1,37%, o TRX com 1,20%, MGFF com 1,13% e inúmeros outros institucionais com posição no fundo, mostrando que pelo menos os gestores aí, eles têm muita confiança no fundo aí. E eu, assim, quem sou eu, né? Eu não sou apenas um fazedor de vídeos para a internet, mas eu também acredito bastante no potencial do fundo. Poxa, Mu, já que você confia bastante, por que você não tem esse ativo no seu portfólio? Apenas, única e exclusivamente por questões de gosto pessoal. Eu acabei optando por ter outros ativos no meu portfólio, mas não tenho nada de negativo que eu vejo em relação a esse fundo aí, não. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, nós temos um canal secundário, o canal Amo Dicas, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Quer nos ajudar nessa empreitada, nesse nosso objetivo? Vá lá e se inscreva. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Mesmo que esse canal não seja do seu interesse, dá essa moral pra gente. Obrigado de coração a todos vocês que colaboram. Os nossos canais, Amo Dicas, Amo Invest, Amo Fiagro, eles estão em outras plataformas. Então vá lá e se inscreva, siga, ajude-nos a crescer e se desenvolver nessas plataformas. A gente tem tido um feedback bem positivo e bastante comentário nessas outras mídias. Então muito obrigado a todos vocês que colaboram aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E eu trouxe só um pequeno pedaço dele, não trouxe tudo. A gestão pretende manter a estratégia high grade e a reciclagem do portfólio. Nessa linha foi realizado o desembolso de 105 milhões
do CRI HSI aí, ó. Então, assim, eu não vou falar sobre essas compras. Ele distribuiu 37 centavos de dividendo. Aqui ele fala o que ele comprou e o que ele vendeu, né, no total de movimentações. O fundo teve como resultado aí, ó, de 31 centavos. E aí, resultado não realizado com correção monetária da carteira de CRIs está em menos 18 milhões. E o resultado, lucro não realizado de FIIs está em menos 24 milhões. Então, isso aqui representa um prejuízo para a carteira de menos 58 centavos e de menos 77 centavos. A liquidez do fundo, né, de 7,2 milhões em média. E o número de cotistas aí passou de 202 mil cotistas. Aqui é um dos pontos que eu acho bem interessantes, ó. Os ativos que ele tem na carteira, 70% em CRIs, 26% em FIIs e 3,9% ele tem em caixa. Os maiores devedores do fundo é esse GTIS Logístico, ó, General Shopping, Grupo Mateus, HBR e o Gazit Malls. Então a gente vê que teoricamente são devedores do setor corporativo. Então um dos pontos que eu acho muito interessantes desse fundo é essa questão dele ter devedores do setor corporativo, né? Ele tem 264 milhões de compromissadas, hoje significa 9% do PL, que já chegou a ser quase 20%. Então essa alavancagem, o fundo paga CDI mais 0,67 e ele consegue ter um resultado bem alto em relação a essa alavancagem. Então ele trabalha com dinheiro de terceiros, né? Aqui a gestão vem falar, ó, sessão extraordinária sobre os dividendos de novembro. O primeiro e mais importante fator que deverá ficar claro é que não houve qualquer tipo de evento creditício, renegociação ou descumprimento de covenants da carteira do fundo, que segue saudável e com retorno competitivo. Os 3 meses de deflação entre julho e setembro impactaram o resultado do fundo entre setembro e novembro, já que existe uma defasagem de 2 meses em média de atualização monetária e tal. Ou seja, pelo que ele deixa entender, tá? Acredito que já para dezembro, ou seja, dezembro ele paga em janeiro, tá? Então eu acho que no próximo anúncio dele já não deva ser esse valor tão baixinho de 37 centavos. Talvez já seja algo na casa de 60, 70, 80 centavos. Então vamos aguardar para ver. Através da gestão ativa do portfólio, reciclagem da carteira e ganho de capital, conseguimos defender o resultado do fundo nos meses de agosto, setembro e outubro. Mês em que o carrego da carteira ficou próximo a zero. Isso se deu em função da boa performance da carteira e o giro da carteira de CRIs, que ainda possibilitou algumas vendas a taxas mais fechadas que as taxas de aquisição. Continuando, ele fala, foram vários casos de ativismo de FIIs que geraram retornos absurdamente superiores ao índice. 45% da carteira versus 8% do índice acumulado. No mês de novembro, com a expressiva abertura da NTNB, que é a curva longa de juros, tá? A queda dos FIIs, este componente de ganho de FIIs e CRIs praticamente se tornou inviável, justamente em um momento em que o carrego da carteira ainda é baixo. Somado a isso, como o fundo não realiza emissões, a reciclagem da carteira se dá via giro. Isso implica, em alguns casos, a venda de CRIs a taxas piores que as taxas de aquisição. Isso faz com que tenhamos um prejuízo caixa momentâneo para podermos desembolsar ativos de mesma característica a taxas melhores. Mas por que temos que fazer isso? Acreditamos que o papel do gestor é sempre olhar um horizonte de investimentos maior e se adequar à realidade do momento. Deixar de fazer o que é certo em função do dividendo de um mês não nos parece uma escolha correta. Hipoteticamente, por não vender um CRI com risco X a IPCA mais 7, mesmo tendo comprado a IPCA mais 6, reconhecer um prejuízo para comprar outro CRI, também com risco X a IPCA mais 8, e se beneficiar do futuro. O que ele está querendo dizer? Que às vezes ele faz um movimento com prejuízo aqui, mas vamos supor que ele tem um prejuízo de X. O retorno que isso vai dar vai ser 2x, por exemplo, no decurso do prazo. Então, ele ofere um prejuízo agora, mas que no futuro, o lucro que essa movimentação dele vai fazer supera o prejuízo. Então, eles fizeram uma posição, uma movimentação estratégica, tá? O fundo segue com a mesma estratégia de alocar em ativos high grade, mais resilientes e tal. Nossa carteira é composta de ativos performados e geradores de renda, e com a performance atual é plenamente capaz de servir a dívida, né? Apresentamos abaixo uma tabela de sensibilidade de taxa implícita, dado o preço de mercado. Eu não trouxe essa tabela para vocês, mas qualquer coisa, pause aqui o vídeo e leia com atenção esse trecho, ou vá lá no relatório e veja com atenção, tá? Aqui a gente vê as movimentações da carteira, o que ele comprou e o que ele vendeu de CRIs, tá bom? Todos os giros que ele fez. No total, ele adquiriu 279 milhões em CRIs e vendeu 83 milhões em CRIs aí. Então ele começou a usar a parte do caixa que ele tinha, né? Nesse mês ele comprou mais do que vendeu. E aqui as movimentações que ele fez de FIIs. Ele comprou o TRXF, comprou o PATC. O total de compras que ele fez foi de 33 milhões, né?
E ele vendeu 50 milhões de TSER e vendeu 29 milhões de BTLG. Então ele fez mais vendas do que compras aqui de fundos imobiliários. Aqui a gente vê a DRE do fundo. O fundo cobra de taxa 0 de 10 de administração e escrituração, 1,05 de gestão e não tem performance. Vamos ver na prática o que essas despesas estão representando frente às receitas. Então, em novembro, o fundo teve como receitas, 18 milhões. Gente, olha o tanto que foi menor frente aos outros meses. 49, 40, 38, 47, 37. Por que impactou tanto? Vamos ver? Note. Julho, o fundo teve como receitas 43 milhões de CRIs, tá? Sendo que 11 milhões foram de juros e a correção foi de 31 milhões. Olha essa correção começando a cair por causa do arrefecimento da inflação, ó. Ele já caiu para 33 milhões de receita, ó, em julho. 12 e 20. Olha caindo mais ainda em agosto, ó. 10, 14. Então, e ao ponto que chegou a ser menor ainda do que os juros, ó. Começou a ser menor e chegou a ser negativo. Então, em novembro, ele teve 11 milhões e 3 milhões, entre aspas, de prejuízo gerado. Então, isso aqui impactou muito o resultado do fundo. Foi por isso que deu, entre aspas, problema. Além disso, o que mais que deu problema? Antes, ele vinha oferindo bastante lucro. Ó. Ele teve prejuízo na venda de CRIs, mas ele teve um lucro, e olha quanto de lucro, quase 10 milhões. Então, assim, você tem que observar que nem todo mês algo vai ser positivo. Ó. Mas nesses 2 meses aqui já está tendo quase 6 milhões de lucro acumulado. Ó. Então, isso compensa mais do que, de novo, deu 3 milhões de prejuízo. Ó. Então, 2 fatores que impactaram muito, e isso trouxe um resultado negativo para o fundo, né? Então, o que acontece? Ó? Além disso, ele teve 6 milhões de resultado dos rendimentos de FIIs, e o giro que ele fez com FIIs gerou 5 milhões aí. Sendo que no mês anterior ele tinha conseguido gerar 18, no outro mês 14 milhões. Então, são todos pontos aí que foram bem menor do que nos meses anteriores, em linha com o mês anterior, mas um prejuízo bem maior do que estava tendo, e ainda o recebimento total menor do que ele já vinha recebendo. Então, tudo isso impactou para chegar nesse valor menor que ele acabou tendo de resultado. E note, ele teve só 31 centavos de resultado e entregou 37. Ele entregou até acima das suas capacidades. Vamos ver na prática o que as despesas do fundo, o que ele cobrou, o que ele gerou de despesas? 253 mil mais 2 milhões e 165. Então vamos ver o que essas despesas representam frente aos 18 milhões. Lembrando que no máximo 15% seria o meu limite. Agora tem que lembrar que esse valor aqui é um valor bem atípico. O normal dele receitar é 38, 47, 37 milhões. Sendo que ele caiu para 18. Ó. Então essas despesas aqui não são o normal. Depois a gente vai calcular no acumulado de 2022, vocês vão ver quanto que é a diferença disso, tá? Então vamos lá, ó. 265, que eu vou arredondar para 266, mais 253. Então as despesas foram de 2.419 vezes 100, dividido por 18.129. Então o que você vai observar? Ó? Você vai ver que 13,34%, né? Agora vamos ver no acumulado aqui para você ver, ó. 24.088, que eu vou arredondar para 0,89, mais 2.818, que eu vou arredondar para 2.819, vezes 100, dividido por 412,612. Então, olha para quanto que cai. Dos 13% que deu esse mês, caiu para 6,5%. Então, no crivo de taxa, o fundo está muito bem, sabe? Agora, vamos ver nos próximos meses. Eu não acho que vai vir tão baixo igual foi esse mês. Eu já acho que vai vir na casa de 50, 60, 70 centavos, já no próximo anúncio, com tendência de vir melhora progressiva nos próximos meses da agora para frente. Aqui a gente vê a carteira do fundo, tá? Eu até tinha selecionado os últimos 4 anos. Esse agora 2022, 2021, 2019. E pela sonceira minha, pressa de gravar o vídeo, eu acabei não trazendo. Eu ia trazer agora nesse slide aqui para vocês. Então peço desculpa, mas eu queria que vocês observassem o quanto a carteira mudou. Atualmente a carteira do fundo está 26% em FIIs e o restante ele está em CRIs. Dos CRIs que ele possui, ó, 31% é do setor logístico, 15% shopping, 11% varejo. Ele tem ali, ó, 4% comercial, hospitalar, residencial, infraestrutura, educacional e liquidez. Então o que eu quero tentar mostrar para vocês? Esse é um fundo que atualmente ele não tem setor arriscado no seu portfólio, como setor de loteamento, como setor de multipropriedade. Então a carteira do fundo é uma carteira muito interessante.
Além disso, aqui a gente tem os maiores devedores do fundo. Esse GTIS aqui, ó, logístico, representa 9% do portfólio, mas fora isso, primeiro, abaixo dos 10%, né, que seria algo arriscado, e os demais devedores do fundo aí, o máximo de exposição é 6, 5, 3%. Então eu vejo isso aqui também com muito bons olhos. Ele não tem alta exposição ao único devedor. E a sua carteira também de fundos imobiliários vem diminuindo. Se a gente observar os que eu trouxe, só não está aqui para vocês. Chegou a ser 40% do fundo em fundos imobiliários. E caiu para 26% já. E eu acho que com o passar do tempo, essa exposição a FIIs possa diminuir cada vez mais. Então o que a gente observa aqui? Ó? 26% da carteira FIIs, o resto que ele tem ali, quase 4% em caixa. Ele tem 1% da carteira em CDI mais 3 e 68% da carteira em PCA mais 6. Note, 68% da carteira sofrendo os efeitos da inflação negativa. Muito provavelmente o fundo não tinha proteção contra a deflação e por isso machucou ele aí de forma bem severa. Mas, de novo, eu já acho que ele vai sair, já vai começar a se recuperar bem na entrega dos seus rendimentos. E aqui a gente vê a exposição por cada um dos segmentos da carteira. Esse aqui é aquele mesmo gráfico lá que ele tem lá atrás, ó. 70% do total de CRIs, aí um por um dos percentuais, ó, 31 logístico, 15 shopping, 11 varejo e assim por diante. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do CPTS são somente essas informações. Vá lá no nosso canal secundário, o canal Amo Dicas, e se inscreva. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Obrigado a todos vocês que ajudam. Mesmo que o canal não seja no seu endereço, dê essa moral para nós. É de graça, não custa nada e você ainda ajuda o amiguinho. Vá também nas outras plataformas e siga, se inscreva, deixe um comentário lá nos nossos canais, Amo Dicas, Amo Invest, Amo Fiagro. Obrigado a vocês que colaboram. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, você gostou das informações trazidas? Você tem cotas desse fundo imobiliário no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo aí para se investir? Você, entre aspas, tá? É um mão alfaceiro que vendeu no momento aí que ele anunciou um dividendo baixo? Comenta para nós, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de tentar alcançar 15 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino. Se você gosta do nosso trabalho, torne-se membro, 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês. E se você quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou nos doar para a gente investir na carteira do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado será muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!